A investigação. Eram 8 os auxiliares de Praxedes na investigação. No mesmo dia que chegou e informou que iria interrogar todos os funcionários da mansão, todos os fornecedores que entregam produtos na casa, todos os vizinhos e todos os funcionários da empresa de energia que vem medir o consumo. Logo iniciou os interrogatórios. Começou com os funcionários que trabalhavam no segundo andar. Os fatos apurados eram cuidadosamente anotados pela equipe de Praxedes. A energia acabou às 7h30 da noite e a casa ficou às escuras por 2 horas. No segundo andar estavam apenas 4 funcionários. Diana e Júlia tinham acabado de sair. Vitória dormia desde as 5 horas. Doris, a enfermeira, estava na cozinha preparando um lanche quando a luz acabou. Assustada com a escuridão, Doris resolveu voltar às pressas para o quarto da Vitória. Escorregou e caiu da escada que leva ao segundo andar. Gritou por socorro e, mesmo no escuro, várias pessoas vieram acudir. O braço quebrou e ela ficou imobilizada, sentada no sofá. Neuza tentou subir para ver como estava Vitória, mas foi impedida pelo cachorro urso, que estava raivoso e feroz. Telefonaram para Júlia, mas o celular estava desligado. Neuza tomou coragem e resolveu telefonar para a senhora Violeta, que sairá para jantar fora com o marido. Não foi atendida. A luz voltou às 9h30 e quando Neuza conseguiu subir ao quarto de Vitória, o bebê já não estava no berço. Neuza começou a gritar e foi atacada pelo cachorro urso. Ele correu escada abaixo e o urso ficou no segundo andar. Finalmente conseguiram falar com a senhora Violeta, que chegou na casa às 9h55. A polícia chegou às 10h15. Nos interrogatórios que ocorriam na mansão, Praxedes fazia muitas perguntas e no final pedia que as pessoas descrevessem com detalhes o que fizeram nos últimos 7 dias. Júlia foi a segunda a ser interrogada. Praxedes já sabia do quanto ela era querida por Violeta Parra, que tão logo soube do sequestro da filha, mandou chamá-la. Ela descreveu sua semana com precisão e muitos detalhes. Falou do namorado Caio, da noite na casinha e do celular sem sinal. Lembrou ter visto a casa às escuras no topo do morro e da angústia que sentiu naquela noite. O único conflito que existiu no seu depoimento era a hora da saída da casa. Neuza insistia que Júlia saiu às 7, e ela afirmava que foi às 6. Como não havia motorista para levá-la em casa naquela noite, ela tomou o primeiro táxi que passou na porta da mansão, os seguranças informaram não terem reparado no horário da saída da Júlia. Um deles afirmou que não viu ela saindo naquela noite. Caio chegou para ser interrogado, entrou na mansão e foi levado ao escritório da Violeta, onde ocorriam os interrogatórios. Sentou-se numa poltrona ao lado da entrada do escritório e aguardou ser chamado. Estava nervoso. A mansão lhe parecia enorme e infinitamente triste. Ficou mais de 1 hora aguardando e finalmente foi chamado a entrar. Na sala, Praxedes indicou onde Caio devia sentar-se. Caio, quero que você me conte, com detalhes, tudo o que você fez nos últimos 7 dias. Muito nervoso, ele falou da forma confusa e desorganizada. Depois de mais de 30 minutos falando, terminou. Falamos com Júlia, sua namorada, e está faltando algo na sua história. Você esqueceu de nos falar sobre sua viagem a Porto Vitória? Caio, tremendo, falou em voz baixa. Oh, meu Deus, como foi que esqueci? Fui lá para resolver umas questões de cartório para o professor Jorge, o amigo que empresta a casinha nas dunas. Pagar umas taxas e retirar uma procuração. Ela nos contou também que você foi encontrar com um tal de Ascânio Aurélio, produtor musical. É sim, foi um encontro rápido, só alguns minutos. Ele me disse que está interessado em divulgar minhas músicas. Descreva esse Ascânio para mim. Características físicas. É uma pessoa normal, nem alta nem baixa, lá pelos seus 50 anos. Como ele estava vestido? Calça azul escura, camisa branca e casaco de couro marrom. Sobre o que vocês falaram? Pouca coisa. Só sobre minhas músicas mesmo. Muito bem, Caio. Terminamos. Você pode ir. Caio saiu nervoso. No caminho da saída se perdeu. Virou no corredor à direita e deveria ser à esquerda. Andou por outro corredor longo e viu novamente à esquerda. Ao chegar numa saleta,
No final do corredor, foi surpreendido pelo cachorro-urso. O monstro gigante olhou fixo para ele e mostrou os dentes enormes. Caio ficou imóvel. O cão se aproximou e o cheirou várias vezes. Ficou em duas patas e lambeu seu rosto, em sinal de amizade. A cena foi vista por uma empregada. O cão, notando que ele estava perdido, o conduziu até a saída. Em sua agenda, Praxedes anotou: Caio está mentindo. Não existe nenhum produtor musical de nome Ascani Aurélio, em Porto Vitória. Suspeito. Investigar mais. Nikita. Na manhã seguinte, chegou Nikita, sobrinho de Augusto. Trazia uma calça de pijamas e a notícia que os sequestradores entraram em contato com ele. Queriam 5 milhões de dólares para devolverem a criança. Ao saber de Nikita, Violeta, contra todas as orientações médicas, retornou à mansão. Ela tinha sofrido um infarte e, para retornar à casa, transferiram vários equipamentos médicos para o seu quarto, que virou uma verdadeira UTI. Deitada em sua cama, ela recebeu Nikita, que chegou com o pijaminha na mão. Violeta abraçou o pijaminha e chorou alto. Obrigada, Nikita. Obrigada, meu sobrinho. Obrigada, meu Deus. Ela está viva, tia, mas vamos trazê-la de volta. Obrigada, meu Deus. Violeta ordenou a entrega imediata do dinheiro. Nikita contou a Violeta que os sequestradores entrariam em contato no seu celular às 7 horas da noite para marcarem a entrega do dinheiro. Após receberem o dinheiro, informariam onde estará a criança. 7 horas em ponto, entrou uma chamada no celular de Nikita. A orientação era que à meia-noite, na ponte do Rio Cabeça, a mala com dinheiro deveria ser julgada do lado direito da ponte. Como naquela época do ano o rio estava seco, alguém, embaixo, recolheria o dinheiro. Senhora Violeta, vou mandar uma equipe minha acompanhar o Nikita. Podemos vigiar tudo e tão logo a pequena Vitória esteja salva, vamos recuperar seu dinheiro. Creio que são amadores. Nossos informantes contam que nenhum dos grandes grupos criminosos do país está envolvido nesse sequestro. É coisa de gente pequena, fácil de prender. Escute bem, Praxedes. Aqui em Paragon, quem manda sou eu. Esta é a minha cidade e o meu dinheiro. Não. Nikita vai só. Não quero sua equipe, sua gente. Ninguém entre mim e minha filha. Mas, senhora Violeta, não! Não, Praxedes. Com um telefonema meu, o senhor estará fora deste caso e de Paragon. O governador me deve favores. O presidente me deve favores. E a ordem é não. Sim, senhora Violeta. É a senhora quem manda, e eu sempre soube disso. Ficaremos parados aguardando. Praxedes saiu do quarto da Violeta, sem poder mostrar o pequeno dossiê que tinha sobre Nikita. O rapaz nasceu rico e iria morrer pobre. Herdou da mãe boa fortuna e gastou tudo em cassinos, drogas, viagens com amigos e seu Claudete. A jovem mais linda de Porto Vitória era também a mais cara. Nikita empobrecia e Claudete enriquecia. No mês passado, Nikita comprou um anel de diamante para Claudete, que tinha o valor de boa casa, e pagou com cheque sem fundo. Por isso estava ameaçado de morte. Praxedes acreditava que Nikita, de alguma forma, estava envolvido no sequestro, e o pior de seus temores. Se avizinhava, o resgate seria pago, a criança devolvida, e o caso resolvido sem a sua participação. Sairá de Paragon menor do que chegou. Torcia para a criança estar morta e ele poder prender todos os sequestradores, com facilidade. Começaria com Nikita e depois Caio, que de alguma forma fazia parte da quadrilha. Ela está morta. Ela está morta. Falava sozinho, Praxedes ao sair do quarto de Violeta. A mancha de sangue da criança encontrada na varanda do quarto de Vitória dizia que mataram antes mesmo de saírem da mansão. 9 horas da noite, Nikita saiu da mansão com 5 milhões de dólares numa mala. De carro até a ponte do Rio Cabeça seriam 2 horas. Iria devagar para meia-noite, em ponto, jogar o dinheiro do lado direito da ponte. 5 dias depois. Praxedes foi chamado ao quarto de Vitória. O quadro de saúde dela tinha piorado e os médicos ordenaram a volta ao hospital. Lá na UTI do hospital, ficará incomunicável. Bom dia, senhora Violeta. Entre, Praxedes. Alguma notícia? Sem notícia, senhora Violeta. Eles não vão devolver a Vitória. Eu sei, Praxedes.
Ela está morta, senhora Violeta. Violeta deu um grande suspiro e falou: Eu sei, Praxedes. Agora me escute, Praxedes. Eu vou para o hospital e não sei quanto tempo vou ficar lá. Já dei ordem ao Augusto. Já falei com o governador. Já falei com o presidente. Toda a minha fortuna está à sua disposição para encontrar quem matou minha filhinha. Quem matou minha filhinha tem que pagar. Entendeu, Praxedes? Eu nunca senti isso na vida, e que Deus me perdoe, mas hoje o que eu quero é vingar a morte da minha Vitória. Quem fez isso com a minha filhinha não é gente, é monstro. Monstro! Me desculpe por tudo. Eu deveria ter escutado desde o começo. Agora vá, saia, me deixe só. Ao sair do quarto de Vitória, ele viu uma grande porta de luz abrindo à sua frente. Sua chance chegou. Era tudo o que queria na vida. A criança morta e toda a imprensa do país falando dele. Uma chamada entrou no seu celular. Era o governador. Praxedes, resolva esse caso. Você tem todo o meu apoio. Falei com a senhora Violeta. Agora você tem carta branca. Eu preciso disso resolvido. Não se preocupe, governador. Já tenho uma linha clara de ação. Em menos de uma semana estará tudo esclarecido. No mesmo dia, prendeu Nikita e Claudete em Porto Vitória. Soube que, após o pagamento do resgate, Nikita pagou todas as suas dívidas. Após chutes, tapas, choques elétricos e afogamentos, Claudete foi a primeira a falar. Contou que Nikita apareceu com presentes, lhe deu dinheiro e planejava mudar de Porto Vitória. Foram ao apartamento de Claudete e encontraram $30.000 em notas novas, como as do resgate. Nikita foi torturado, mas não falava. Apanhava em silêncio, chorava, gritava, mas não falava, não respondia. Na casa de Nikita, a polícia desmontou tudo. Revistou armários, derrubou as paredes, levantou o assoalho e nada. Veja, delegado. O que foi? Essa chave, eu tenho a impressão que é do guarda-volumes da estação de trem. 59? O número 59 estava sulcado na chave. Foram para a estação de trem e o guarda-volume 59 ficava na parte extrema, escondido no final do corredor. Lugar perfeito para chegar e sair sem ser notado. Abriram e lá estava uma mala com parte do dinheiro. Praxedes entrou em cela, agarrou Nikita pelo pescoço e o levou para a sala de interrogatório. Por que só tinha metade do dinheiro na mala? Quem foi que ficou com o resto? Nikita apanhava, mas não falava. Depois de mais de uma hora de surra, Nikita desmaiou e não acordava mais. O médico foi chamado. Ele está morto, o coração não aguentou. Merda, idiota, merda! Praxedes xingava e dava socos no cadáver. E agora, delegado? Praxedes agarrou o médico pelo colarinho e falou. Foi suicídio, entendeu? Suicídio. Sim, delegado, suicídio. Entendi. E pode ter medo de mim. Eu mato qualquer um que me atrapalhar resolver este caso. 4 carros saíram em disparada de Porto Vitória rumo a Paraguai. Caio conduzia turistas pelo Museu da Família Parra quando escutou sirenes. Praxedes entrou, com passos rápidos, no museu e chamou Caio. Você vem comigo, seu assassino, sequestrador de merda! Ao saírem do museu, Praxedes e Caio encontraram toda a imprensa do país. O suicídio de Nikita, a prisão de Claudete e agora a de Caio já estava em todos os lados da internet. Caio foi levado para a delegacia. A notícia correu para a cidade e, em minutos, uma multidão se aglomerou na porta da delegacia. Caio era muito querido. Músico, poliglota, guerrilheiro verde, bom rapaz e sem nenhuma mancha na vida. A cidade não acreditava na acusação de Praxedes. Júlia e a mãe de Caio chegaram na delegacia, mas não foram recebidos pelo delegado. Eles fecharam as ruas ao redor da delegacia. O trânsito parou. Júlia falava para todos que Caio estava com ela na noite do sequestro. 2 advogados se apresentaram à mãe de Caio e, de forma voluntária, foram conversar com o delegado e com Caio. Praxedes não autorizou a entrada dos advogados. Na saída, um guarda cochichou aos advogados. Eles estão surrando o rapaz lá dentro. A multidão foi informada. O protesto ficou violento. Tentaram entrar à força na delegacia. Tiros foram disparados. Correria nas ruas. Uma chamada chegou no celular de Praxedes. Era o governador. O que está acontecendo aí em Paragon? Prendi um suspeito, governador. Praxedes, por que você não autorizou a entrada dos advogados? Porque eu estou no meio do interrogatório. Praxedes, escute bem.
Estamos andando em corda fina. Paragon é notícia nacional. Até agora seu trabalho tem ido muito bem. Você, hoje, é herói nacional. Se você não tem nada concreto contra esse rapaz, Caio, eu sugiro que solte. Já basta um suicídio no dia. Solte o rapaz e continue as investigações. Se ele fugir, melhor para você. Vai provar que você tinha razão. Praxedes autorizou a entrada dos advogados e pouco antes da meia-noite Caio foi liberado. Nas ruas, Caio deixou os advogados e foi caminhando com Júlia para a casa da mãe. Calado, os dois estavam calados, como que percebendo a tempestade que chegou. Caio caminhava com dificuldades. Sentia dores nas costas e tinha os olhos inchados. Começou a chorar. Júlia chorou também. Vamos continuar andando, Caio. Isso passa. Eu não matei a Vitória. Não fui eu. Eu sei, Caio. Eu estava com você. Quando o universo conspira contra. Dias passaram. Horas flutuavam. Júlia e Caio se amaram e nus nadaram no riacho ao lado da casinha. Com os advogados, Caio foi ao encontro de Praxedes. Sentou-se e respondeu as perguntas. Ascânio Aurélio não existe. Por que você mentiu? Eu menti para impressionar a Júlia. Ela tinha sido promovida e eu queria provar que poderia ser alguém. Não encontrei nenhum Ascânio Aurélio, porque ele não existe. Praxedes tirou da pasta fotos. O que você estava fazendo no Hotel Laurel às 2 da tarde daquele dia? Caio olhou as fotos e respondeu. Esse aí não sou eu. Só mais uma pergunta, Caio. Naquela noite, o urso estava solto. Quem sequestrou Vitória passou facilmente pelo cão, que é uma fera gigante. Júlia e você são os únicos que o cão gosta. Fui informado que o urso te lambeu quando você estava na casa. Eu me pergunto, Caio, como alguém poderia ter sequestrado a Vitória sem passar pelo urso? Eu não sei, delegado. Os advogados olharam as fotos. Parecia ser Caio, mas não eram conclusivas. Com essas provas, Praxedes não podia prender Caio, e tinha outro agravante. Sem corpo, não há crime. O corpo de Vitória não foi encontrado, e sem corpo, não há crime de assassinato. Praxedes estava numa encruzilhada. Sabia que não podia prender Caio, mas sabia também que Caio estava mentindo. Foi ele que entrou no Hotel Laurel naquela tarde. Ao sair da delegacia, lá estava ela, Júlia, com os lindos cabelos negros caindo sobre os ombros. O olhar dela dava conforto, segurança. Ela tinha certeza que não foi ele, e para ele isso era o suficiente. O batom da cor de vinho se desmanchou na boca de Caio, que beijava desesperadamente. O perfume, os lábios molhados, a certeza do amor. Queria viver eternamente ao lado dela. O infinito era pouco para aquele amor. Podia perder tudo na vida, menos Júlia. Vamos para nossa casinha? Vamos. Na praia deserta, Caio parou a moto. Desceram. Ela logo tirou a roupa e entrou no mar. Ele foi atrás. Escurecia. Júlia apontou para a areia. Veja, Caio. Tem alguém fotografando a gente. Logo dois, logo três, logo 4 fotógrafos. Agora eles eram celebridades. Já era noite alta quando eles conseguiram sair do mar. O vento e a verdade. 7 dias se passaram. Violeta foi submetida a uma complicada operação cardíaca. Sobreviveu por verdadeiro milagre. Suas chances eram mínimas. Augusto, usando assinaturas falsas, sacou 3 milhões de dólares da conta de Violeta e desapareceu. O vento soprou sobre as areias das dunas. O calor secou a areia molhada. O vento moveu as dunas. O vento descobriu a verdade. Vento, inocente vento, construindo e destruindo vidas. Vento revelando e escondendo verdades. Vento inocente. Nas dunas, a garota caminhava tentando encontrar sua pandorga, que havia arrebentado da linha. Ao longe, avistou a pandorga. Correu, chegou e viu a pandorga pousada ao lado de uma mão de criança que submergia das dunas. Praxedes foi chamado e encontrou o corpo de Vitória a poucos metros da casinha de Caio e Júlia. Naquela mesma tarde, os dois foram presos.
A tortura. Júlia ficou em sua cela e Caio foi submetido a 2 dias de tortura. Quando ele defecava, as fezes eram espalhadas em seu rosto. Quando ele urina, era obrigado a beber. Choques, soco e desmoralização. Confessa, seu verme. Não fui eu, delegado. Caio, eu já estou cansado de você. Vou trazer a Júlia. Ela vai apanhar pior que você. Se você não confessar, ela vai confessar. Caio, nu, em pé no canto da cela, falou. Eu confesso. Fui eu que sequestrei e matei a Vitória. Júlia não tem nada a ver com isso. Banho, rapaz. Arrume ele. Quero ele bonito para falar com a imprensa. Entendido, delegado? Escute, Caio. Recolhe suas lágrimas. Se você quer ver sua amada Julinha viva, recolha suas lágrimas e fale direito com a imprensa. Eu vou te perguntar pela última vez. Foi você que sequestrou e matou a Vitória com a ajuda da Nikita? Eu confesso. Eu faço um acordo com você, delegado. Eu confesso com a sua promessa de tirar a Júlia disso tudo. Prachedes esticou a mão para Caio. Acordo fechado. Confesse e sua Júlia fica de fora. Livre, sem culpa. Caio nu e com a mão ensanguentada, cumprimentou Praxedes. Essa era mais uma promessa que Praxedes não iria cumprir. Caio, de banho tomado e vestido terno, entrou na sala repleta de jornalistas. Entrou e falou apenas algumas palavras. Confesso, fui eu que sequestrei e matei Vitória. Saiu sem responder perguntas. Naquela mesma noite, a mãe de Caio morreu. Suicídio. Tomou 20 comprimidos de tranquilizantes. No dia seguinte, rompendo o acordo firmado com Caio, Praxedes apresentou denúncia contra Júlia como coautora do crime. Por não ter confessado, Júlia foi liberada para aguardar julgamento. Praxedes saiu de Paragon e foi direto receber a medalha Song Só, entregue pelo governador. Ele não tinha mais nada a fazer. Agora era com a justiça. Violeta saiu do hospital, uma mulher transformada. Perdeu a filha amada e conheceu a morte de perto. Seu coração lhe dará nova chance, e ela respondeu com amor. Só autorizou o enterro da filha quando saiu do hospital. A criança foi vestida de branco, a cor da esperança. Do renascer foi enterrada no mausoléu da família Parra. Quando o caixãozinho desceu à sepultura, Violeta jogou dezenas de flores. A cada flor jogada seria uma criança que ela salvaria. Vitória viveria nas vidas de milhares de crianças abandonadas que ela adotaria. Usaria toda a sua fortuna para distribuir amor e felicidade. Perguntada pelos repórteres sobre Caio e Júlia, ela respondeu: Aprendi com Deus a perdoar. Não carrego mágoas. Eu os perdoo. Antes do julgamento de Caio e Júlia, uma coisa importante aconteceu. Augusto foi preso, tentando fugir para o Chile, com mais de 5 milhões de dólares em dinheiro. Os 3 milhões que havia roubado de Violeta e o restante era atribuído à parte desaparecida do resgate. O julgamento. E o sol sempre se levanta. Tem dias que não queremos um novo dia, mas ele sempre vem. Vem e temos que enfrentar o dia, enfrentar a vida, fugir da morte. Como medida preventiva, o juiz Baltazar ordenou 30 dias antes do julgamento a prisão de Júlia. Ela e Caio entraram algemados no salão de julgamento, que era oval, com o retrato dos heróis de Paragon e no centro o tributo maior com gigantesca imagem de Roberto Parra. Eles se sentiram pequenos, derrotados, aviltados do futuro e vida. Caio esteve incomunicável todo o período antes do julgamento. Era a primeira vez que via Júlia depois da prisão. Eu não matei a Vitória, só confessei para tentar te proteger, disse Caio. Eu sei, respondeu Júlia beijando no ombro. Na parte superior do salão ficavam as galerias, onde as pessoas acompanhavam os julgamentos. Estavam lotadas desde a noite anterior. As ruas ao redor da Corte de Justiça também amanheceram repletas de gente. Quando os dois sentaram-se para encarar a justiça, alguém gritou das galerias: Júlia e Caio, nós sabemos que vocês são inocentes. A frase terminou numa explosão de aplausos. Baltazar levantou a mão e o silêncio voltou. Os 9 jurados entraram, sentaram-se e Baltazar abriu a sessão. O julgamento iniciou com os argumentos da acusação que sustentavam em 4 teses. 1. Júlia, Caio, Nikita e Augusto se organizaram para sequestrar Vitória e enriquecer com o resgate.
2. Na noite do apagão, surgiu o momento oportuno. Caio entrou na casa e, com a ajuda de Júlia, retirou o bebê do berço e desceu as escadas, passando tranquilamente por Urso. Naquela noite, o cão estava muito agitado e nervoso. Só uma pessoa que o conhecesse muito bem poderia passar por Urso com a criança no colo. Somente duas pessoas têm controle sobre a fera: Augusto, que estava jantando com Violeta, e Júlia. Quem sequestrou Vitória tinha que passar pela fera de mais de 100 quilos. Júlia estava na casa e controlou o urso para Caio passar. 3. Segundo a perícia, Vitória já estava morta quando foi enterrada nas dunas ao lado da casinha de Caio e Júlia. Caio, quando descia pela mata atrás da mansão, até chegar na casinha das dunas, sufocou a criança até a morte. 4. Em sua viagem a Porto Vitória e sua hospedagem no Hotel Laurel, ele foi para encontrar Nikita e organizar todo o crime. A acusação lembrou o fato de Caio ter mentido ao delegado Prachetes sobre um tal Ascânio Aurélio e sobre não ter se hospedado no Hotel Laurel. Como prova de acusação, a promotoria trouxe ao tribunal para todos verem o monstro gigante que era Urso. O cão entrou no salão de julgamento e o silêncio se impôs. Precisavam de 2 homens para conduzir o animal. Ao ver Júlia, o cão arrastou os 2 homens até ela. O cuidador de urso tirou a focinheira e o cão lambeu Júlia e latiu na maior felicidade. O guarda retirou as algemas de Júlia e ela acariciou o urso. Deitou-se aos seus pés dela em total submissão. Assim, sem querer e por amor, o cão produziu a maior prova contra ela e Caio. A defesa fez todo o esforço do mundo, mas a imagem do enorme e feroz cão deitado aos pés de Júlia não saía da mente de ninguém. Quem sequestrou e matou tinha que passar por Urso, e só Júlia poderia. Uma das empregadas da mansão lembrou ter visto Urso lambendo Caio numa das salas da mansão. Caio também tinha simpatia do cão, ou seja, ele poderia ter cometido o crime sem a participação de Júlia. Manuel Dias, taxista e garçom, apareceu no último dia do julgamento dizendo ter viajado e somente soube do caso naquele dia ao regressar a Paragon. Sim, seu juiz, eu levei Júlia, no dia do crime, às 6h15 da tarde da mansão, até a praia de Wellington. Sim, ela saiu da mansão. Mas, senhor Manuel, passado tanto tempo como o senhor lembra bem o dia e a hora de ter servido a senhora Júlia? Meritíssimo, neste mesmo dia, minutos depois, meu filho Manuel Dias Júnior morreu atropelado na Avenida Roberto Parra. Sua Excelência pode verificar nos registros policiais. Devido à morte de Manuelzinho, eu deixei Paragon por muito tempo. Agora voltei, e Deus me pede para fazer justiça. Porém, o cão deitado aos pés de Júlia acabou decidindo o veredito. Culpados. Baltazar, por várias razões, como a confissão, foi duro na sentença de Caio. Pena de morte. Júlia, por suposta participação secundária, recebeu condenação de 12 anos de prisão. Em Paragon, como em outros lados do mundo, a pena de morte acontecia em 30 dias, caso não houvesse perdão do governador. Júlia, por ter pena maior de 10 anos, não conseguiu aguardar em liberdade, e seu processo de apelação. E assim foi, e assim a vida seguiu. Caio saiu algemado rumo à morte. Júlia, algemada, seguiu para o presídio feminino. Na manhã seguinte, Paragon amanheceu diferente, deprimida, desconsolada. Estava na mente, na boca e nos olhos de todos. Estava errado. De alguma forma aquele julgamento estava errado. Eles eram inocentes. Eles eram inocentes, pensava a cidade. No corredor da morte. Disse alguém, morrer é mais fácil quando você tem a data. Nesse sentido, Caio era um privilegiado. 18 de junho era a data do seu encontro com a eternidade. Após 5 dias de julgamento, o governador negou, em tempo recorde devido ao calendário eleitoral, o pedido de clemência de Caio, e 18 de junho ficou. Era sua data, seu último dia nesse mundo. Caio não chorou. Algo estava mudado nele. Como ato de misericórdia, e pensando nas eleições, o governador cedeu aos 2 últimos pedidos de Caio: visitar o túmulo da mãe e ter as últimas horas da vida na companhia de Júlia. 3 dias antes da execução, Caio foi levado ao cemitério de Paragon. Posso entrar sem algemas? Sim, respondeu o guarda. Caio andou.
Percorreu as alamedas dos ricos, com seus jazigos em formas de palácios. O maior deles era o de Roberto Parra, um verdadeiro castelo gótico que cobria mais de 1000 metros quadrados. Passou pelos túmulos da classe média e foi para a área reservada aos pobres. Lá estava sua mãe. Como em vida, os mortos também se dividem entre os que têm e os que não têm. Na cova rasa, a pequena cruz de madeira indicava: aqui jaz Maria Lúcia. Caio ajoelhou-se e algo maior dominou seu corpo. A maior dor do mundo, a maior tristeza do mundo, o maior sofrimento do mundo. Mamãezinha, mamãezinha, eu não matei a Vitória. Eu não matei ninguém, mamãezinha, perdão. Quero morrer para ficar ao seu lado para sempre. Sempre, mamãezinha. Não fui eu, mamãezinha. Perdão, perdão, meu Deus. Só o Senhor é minha testemunha. E eu estou em paz perante o Senhor, pois o Senhor sabe a verdade. Aceito o castigo. Se é isso que queres de mim, aceito o castigo. Mas não matei. Me leve por outra razão. Mas não pela morte de Vitória, meu Deus. Caio chorava, não sentia o chão. Não sentia as lágrimas. Deitou-se sobre o túmulo. Começou a chover. A água da chuva cobriu Caio. Suas lágrimas cobriam o túmulo. Caio levantou-se e tentou agarrar a arma do policial. Vocês me querem morto. Me deixe morrer agora. O soldado, maior que Caio, o abraçou. Agora não, rapaz. Você terá seu tempo para morrer. De volta à cadeia, Caio foi informado que ele seria transferido para Porto Vitória. A lei tinha abolido a pena de morte por enforcamento. A cadeira elétrica para algum não tinha. Pensaram em comprar uma, mas não chegaria em tempo. A mais longa viagem da vida. Pouco antes das 5 da manhã, Caio foi transportado a Porto Vitória. Da janela do carro da polícia, viu o sol nascer sobre Paragon, que se ilumina na medida que se distanciava. Os prédios, as praias, que tanto amava, e a mansão no alto do morro. Tudo diminuía no horizonte. Era o adeus que não queria dar. Uma vida tão breve, tantos planos, tantos sonhos sumiam no horizonte, e Paragon diminuindo, sumindo. Dizem adeus ao seu filho querido. As alamedas largas, com árvores floridas, aromas, vozes e sons. Era a cidade acordando e dizendo adeus. No caminho sentiu coisas simples com o vento passando pelo seu rosto. Aroma de flores, crianças gargalhando, pássaros voando, e eram muitos. Coisas simples que nunca percebemos, que nunca sentimos até a morte nos acordar. Viu um menino montando num cavalo negro que corria num longínquo pasto. A grama olhada respingava com o galope. Para onde vai? Como se chama? Será feliz? Quem lhe espera? O carro seguia sobre o negro asfalto, e Caio pensava no acordar depois de morrer. Será que de alguma forma, em algum momento, reencontraria sua mãe? Duas meninas se abraçavam na porta de uma casa, e o pequeno cão latia e pulava de alegria. Dois homens consertavam o carro, e a mulher gorda de cabelos ruivos vendia pães tirados da grande cesta de vime. Pensou em escrever uma carta de adeus, pedir desculpa a algumas pessoas, explicar por que confessou e deixar mensagem aos guerrilheiros verdes. Viu o casal se beijando. Ele segurava o guarda-chuva, ela o abraçava pela cintura. Ele acariciava os cabelos da jovem que descia em longas mechas negras. Sentiu a chuva batendo em seu rosto. Sentiu o gosto da chuva na boca. Sentiu o cheiro da chuva. Viu as nuvens negras se abrindo e novamente o sol. O sol das praias de Paragon. O sol da Júlia nua na areia. O sol. O último sol. Adeus, sol. Adeus, chuva. Para a Júlia disse toda a verdade. Só uma coisa não. Não iria contar. Nunca contaria para ninguém sobre o Hotel Laurel. Tudo aquilo passou. Nunca mais aconteceria. Mas o que vale isso agora? Nada mais vale agora. Nada mais importa agora. Fechou os olhos. Queria morrer logo. Acabar logo. Mas não. Ainda tinha Júlia. A despedida de Júlia.